Quero saudar mais uma vez os irmãos nessa noite com a graça, com a misericórdia e com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, estamos hoje com o livro de Gênesis no capítulo 40. Eu queria que você pudesse abrir a palavra de Deus nesse capítulo. Assim como no domingo passado, nós tivemos um texto bastante conhecido, Gênesis 39, o qual José foi ali tentado na casa de Potifar, e ali na casa do Potifar ele manteve a sua fidelidade ao Senhor, manteve a sua conduta, e por manter a sua conduta ele foi enviado à prisão. E da mesma forma como o Senhor fez com que José prosperasse na casa de Potifar, a gente percebeu que ele também prosperou na prisão. E ainda que, acabamos de cantar, né? Ainda que cadeias venham me deter, ainda que os homens se levantem contra mim, nossos lábios não cessarão de louvar ao Senhor. A vida de José é uma vida que traz muitos exemplos para nós. Mas como já começamos a ver no domingo passado, os exemplos que ele traz para nós são excelentes, extraordinários. Mas tem muito mais coisa no texto que faz com que essa narrativa seja tão especial para o Evangelho de Cristo Jesus. Por isso, eu queria que você prestasse muita atenção nos detalhes da leitura de Gênesis capítulo 40, que diz assim: passadas estas coisas, aconteceu que irmãos, desculpe, para fazer o contexto, para vocês entenderem melhor o contexto, eu vou começar a ler a partir do versículo 21 do capítulo anterior. Diz assim: o Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o Senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José para que os servisse e por algum tempo estivessem na prisão. E ambos sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó com que eles estavam, Então perguntou aos oficiais de Faraó que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: tivemos um sonho, e não há quem possa interpretar. Disse-lhes José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide havia flores, e os seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no seu cargo. E tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhes eras copeiro.
quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa, porque de fato fui roubado na terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto da minha cabeça. Então lhe disse José: a interpretação é essa: os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça, e te pendurará num madeiro, e as aves te comerão as carnes. No 3º dia, que era aniversário do nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Nós te louvamos porque ela é tudo o que nós precisamos. Ela é o nosso alimento. Alimenta-nos essa noite, Pai. Somos como que famintos, necessitados da tua palavra. Como está escrito, somos como que mendigos, a mendigar a tua bênção e a tua graça. E apesar de nós, Pai, nós te pedimos que o Senhor fale conosco essa noite. Que o Senhor, a partir desse texto, se revele para nós de uma forma viva, para que nós entendamos a tua palavra. E assim como nos dias de Neemias houve grande regozijo, grande alegria, porque houve entendimento da palavra de Deus, que nós saiamos daqui também alegres, felizes, porque entenderemos a tua palavra. Faz isso, Senhor Deus, não porque mereçamos isso, mas faz isso para a glória do teu nome, pois nós oramos no nome de Jesus. Amém. Cada um de nós passa por circunstâncias, diversas circunstâncias. Se olharmos uns para os outros, perceberemos que as circunstâncias terreais de uns são melhores, de outros são piores. Alguns estão passando por momentos difíceis agora, outros nem tanto. Essas circunstâncias, elas acontecem muitas vezes para testar nossa fé, para fazer com que nós saibamos claramente como está o nosso coração diante de Deus. É por isso que Deus nos coloca em circunstâncias diferentes. É por isso que cada um de nós aqui somos pessoas diferentes e distintas. Entretanto, a providência de Deus para cada um de nós, ela deve ser observada de acordo com os princípios da palavra de Deus. Se não, vejamos a vida desse menino, desse rapaz já aqui chamado José. Era um menino que vivia muito bem na sua casa, na casa de seu pai, amado pelo seu pai. Entretanto, ele foi, por conta desse amor especial que o pai tinha por ele, ele foi roubado da casa de seu pai pelos seus próprios irmãos, que o traíram, que o deram por morto a seu pai. E depois de o colocarem num poço, o tiraram dali para ganhar dinheiro. Venderam ele para uma caravana de ismaelitas. E nós percebemos que ele foi como escravo para a terra do Egito. Chegando ali na terra do Egito, ele foi comercializado. Ele foi vendido por um precinho melhor. Todo mundo ganhando dinheiro com José. E ele, como escravo, foi entregue na casa do Potifar. Entretanto, isso não mudou a atitude dele em relação ao seu Deus.
Ele foi diligente. Se ele era o escravo, ele seria o melhor escravo. E ele faria tudo o que fosse possível para que a casa do seu Potifar, do seu dono, pudesse florescer. E isso aconteceu. Tudo prosperava na mão de José. Ele cresceu como um escravo. Entretanto, por uma mentira, porque ele não queria pecar contra o seu Deus, porque ele não queria jamais, e ele se recusou a cair em tentação com a mulher de Potifar, a despeito de tudo levar a crer que estava tudo arquitetado para que aquilo acontecesse. Ele disse: eu não cometeria tamanho pecado contra o meu Deus. Vimos no domingo passado aqui que essa atitude de José, a atitude de obedecer, fez com que ele fosse para a cadeia. Fez com que ele fosse injustamente condenado. E ali na cadeia, nós percebemos então que esse texto vai dizer para a gente que era uma masmorra. Conquanto as coisas florescessem na mão de José, ainda era uma cadeia. E você vai perceber no meio desse texto o próprio José buscando uma oportunidade para sair dali. Não era ali que ele queria estar. Quando ele interpreta o sonho, de um desses dois sonhos aqui, e ele diz: olha, você vai ser reintegrado lá, vai estar na presença de Faraó. Fala para ele a meu respeito. Eu quero sair daqui. Eu não quero continuar aqui nessa masmorra. Entretanto, ainda que isso seja dito e expresso por José, ele mantém a sua conduta. Ele mantém a sua conduta. Foi na prisão injusta. Foi na prisão injusta que José foi habilitado por Deus para um dos cargos mais altos do Egito. No capítulo 41, o capítulo seguinte, José vai à presença do rei do Egito. E pelo rei do Egito, por causa do que acontece dentro da prisão, ele é nomeado o segundo, é como uma espécie de primeiro-ministro. É como uma espécie daquele que representa o rei. Na verdade, ele manda mais do que o rei. E assim foi com José. Entretanto, percebam, irmãos, que ele foi fiel no pouco, para que ele pudesse ser colocado no muito. Aliás, de acordo com a própria palavra de Deus. Mas é interessante alguns detalhes desse texto, que são importantes para a gente ver até aqui mesmo na introdução. Uma curiosidade, porque quem era o comandante da prisão? No versículo 4, nós lemos aí, capítulo 40, versículo 4, o comandante da guarda pô-los a cargo de José. Quem era esse comandante da guarda? Volte para o capítulo 39 e veja no versículo 1. Foi José levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Portanto, percebam, queridos, que as histórias estão entrelaçadas aqui. Percebam que o próprio Potifar, de alguma forma, ele queria ter José do lado dele. Ele poderia ter mandado José para a morte ou para qualquer outro cárcere, mas ele resolveu deixar José no cárcere no qual ele teria acesso ao próprio José. Talvez como que convencido da sua inocência. Talvez como que convencido, isso quem diz é Matthew Henry. Ele diz que, sem dúvida alguma, o Potifar queria apenas uma oportunidade para trazer José de volta para sua casa. Por quê? Porque as coisas na mão de José prosperavam. A gente vai perceber mais na frente que não foi apenas a casa de Potifar e a prisão que floresceram nas mãos de José, mas o próprio Egito, a própria nação do Egito, floresceu nas mãos de um homem de Deus. Portanto, havia esses detalhes na história que são extremamente importantes para que a gente entenda o texto. Vamos ver a história. Agora todas as crianças vão prestar atenção nessa história que é fascinante. A primeira parte da história, versículos de 1 a 8, nos mostram que o sonhador passa agora a ser interpretador de sonhos. Como é que começa a história de José? Ele nasce e daqui a pouco está ele falando acerca dos seus próprios sonhos para os seus irmãos.
Ele começa a dizer: olha, eu sonhei que as espigas que estavam nas mãos de vocês se dobravam diante das minhas espigas. Eu sonhei que éramos 12 estrelas e uma lua, que era o Pai, e todas as outras 11 estrelas e a lua se dobravam diante da minha estrela. E aquilo irritou os irmãos. Aquilo fez com que toda a história de José acontecesse. E em todos os momentos a providência de Deus acompanhava José. Veja os primeiros 4 versículos aí, essa providência. Passadas essas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus 2 oficiais, o copeiro e o padeiro, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere, onde José estava preso. O comandante pô-los a cargo de José, para que os servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. Veja só, coisas aconteceram lá no alto do palácio de Faraó. A gente certamente não sabe direito o que foi. As interpretações aqui são das mais absurdas possíveis. Algumas pessoas dizem que tudo que pode ter havido é porque o Faraó era um homem tão mau, que se o copo tivesse sujo, ou se tivesse um detalhezinho preto no pão, que o Faraó não gostasse, ele se irritava com aqueles homens e diria: olha, manda eles para a prisão. Alguns outros dizem que Faraó não faria isso se não fosse algo sério. Talvez eles fossem as pessoas mais próximas que podiam colocar um veneno ou alguma coisa para tentar matar Faraó. Alguma coisa entre uma e outra certamente aconteceu, que fez com que de alguma forma Faraó se irritasse com aqueles 2 altos oficiais, com seu mordomo, com seu copeiro, com aquele que fazia com que ele tivesse a sua bebida, os seus jantares ali. E o outro que lhe fornecia a comida, o padeiro, que lhe fornecia a principal fonte de alimento, que era o pão. Eram 2 homens extremamente importantes, porque diferente de nós que vai comprar pão na padaria, o Faraó gostava de pão, e os reis da época gostavam de pão de determinadas espécies, de determinado jeito. A gente já viu que isso era um costume da época, quando Abraão faz um pão com uma farinha completamente especial para aqueles anjos. Eu esqueci o nome, borralho, eu acho. Um pão assado ao borralho. Era muito comum que esse tipo de coisa acontecesse ali. Entretanto, toda essa providência, toda essa compreensão nos faz resgatar um princípio extremamente importante, irmãos. Extremamente importante, que é o princípio do sola escritura, somente a palavra de Deus. É tudo o que nós precisamos. É interessante que nessa progressividade, a gente tem falado muito sobre isso quando a gente escreve em Gênesis, porque muitas pessoas vão imaginar, e a gente vai ver aqui daqui a pouco, que essa história não está aqui para nos ensinar como interpretar sonhos. Hebreus capítulo 1 nos diz que essas coisas não acontecem mais. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, agora nos fala pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, portanto, é o centro da revelação de todas as coisas. E nós vamos entender que é o centro da revelação também desse texto. Também desse texto. Portanto, quando o antítipo chega, quando aquilo que tudo apontava chega e se estabelece, aqueles antigos modos de falar, aqueles antigos modos de Deus se revelar, já não são mais necessários. Entretanto, a sua providência vem trazendo todas as coisas para o seu determinado fim. Agora, junto da providência de Deus, que revela a sua soberania em todas as coisas, existe também o aspecto da nossa responsabilidade. Existe o aspecto de que cada um de nós vai dar contas de si mesmo a Deus. E dentro dessa responsabilidade, queridos, nós somos instruídos pela Escritura a ter compaixão das outras pessoas, a ter amor, a ter afeto pelas outras pessoas, a ter cuidado com as outras pessoas. E querendo ou não, mesmo que fosse na prisão, José era uma pessoa importante naquela prisão. Todos os outros estavam a cargo dele. Mas a gente vai perceber aqui que José se interessa pelos outros. Versículo 5, até o início do versículo 8 diz assim: E ambos sonharam, cada um o seu sonho,
na mesma noite. Cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, com que ele estava no cárcere na casa do seu senhor: por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: tivemos um sonho, e não há quem possa interpretar. Irmãos, esse texto aqui deve nos ensinar muita coisa. Esse texto aqui deve nos ensinar que há um modelo a ser seguido aqui na vida de José. Ele era um líder que, mesmo líder dos mais baixos, mesmo líder entre os presos, entre os prisioneiros, ele se importava com os seus liderados. Ele se importava com as pessoas. E o simples fato de vê-los tristes, vê-los turbados, talvez com uma feição distinta, talvez com lágrimas nos olhos, como muitas vezes nós vemos uns aos outros, talvez aéreos. Aquilo causou em José uma comoção tal, aquilo causou nele uma sensibilidade, uma compaixão, que você ia chamar para junto de si e perguntar: o que é que está pegando? Está precisando de alguma coisa? Por que vocês estão tristes? Irmãos, como nós precisamos aprender com José? Às vezes os nossos relacionamentos são muito superficiais. Às vezes os nossos relacionamentos são tão superficiais que, se muito, a gente sabe talvez o nome da pessoa que está ao nosso lado. Mas o Evangelho, desde o Antigo Testamento, nos ensina que os homens de Deus, eles devem ter uma sensibilidade diferente em relação a isso. Essa ideia de corpo, essa ideia de sermos uns para com os outros benignos, amáveis, essa ideia de nos suportarmos uns aos outros, ela não é restrita ao Novo Testamento. Essa é a história do povo de Deus. Essa é a história de como Deus estabeleceu as coisas para que nós vivêssemos. E se estamos vivendo numa sociedade cada vez mais longe disso, precisamos resgatar isso aqui dentro de casa. Precisamos resgatar isso aqui entre nós, para que esse amor absoluto, esse amor que tangencia os nossos relacionamentos, possa ficar claramente visível. E o Novo Testamento vai dizer que isso vai impressionar a sociedade. As pessoas vão dizer que, vendo as nossas boas obras, elas glorificarão ao Pai que está nos céus. José nos dá essa aula de sensibilidade aqui. Mas há também um aspecto aqui, queridos, de que havia algo divino naqueles semblantes tristes. Havia algo que era o próprio Deus quem estava fazendo com que aquelas coisas acontecessem, para que a oportunidade pudesse ser aproveitada por José. José tinha convicções de quem ele era. José tinha convicções do Deus que ele servia. E por isso, quando ele percebe quando ele tem aquela sensibilidade, o próprio Deus o inspira. O próprio Deus fala ao seu coração, para que ele possa fazer essa pergunta do final do versículo 8. Disse-lhes José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contem-me o sonho. Agora, queridos, aquele menino que já tinha experiência com o sonho, agora aquele homem que já tinha história, o capítulo 37 está aí. Ele havia sonhado, e veja só, o sonho que ele teve não estava nem perto de ser concretizado. O sonho que ele teve estava absolutamente distante de qualquer tipo de realização, porque ao invés de todas as pessoas estarem se curvando a ele, ele estava preso numa masmorra. Ele estava sendo como um escravo em terra estranha. Isso demonstra, queridos, que as circunstâncias não mudam os projetos e os planos de Deus, e por isso não devem mudar a nossa confiança nesse Deus. Às vezes nós confiamos em Deus quando as coisas estão indo muito bem, mas quando o bicho começa a apertar, aí a gente começa a desconfiar.
a desconfiar da nossa fé, a desconfiar da nossa religião, a desconfiar da nossa própria confiança. Mas aí vem, em segundo lugar, as interpretações. As interpretações dos sonhos. Nisso tudo, queridos, José vai aproveitar para alguma coisa muito especial, nós veremos aqui. Mas a primeira interpretação está aí dos versículos 9 a 13, que diz assim: então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José, e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide, havia flores, e os seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Então, imediatamente, o texto não nos diz necessariamente como, mas imediatamente José foi acometido por Deus de um dom extraordinário. O dom da interpretação dos sonhos. E esse dom da interpretação dos sonhos não foi uma ilação. José não disse: espera aí que eu vou orar e vou pedir a Deus para que me dê essa interpretação. Não. Imediatamente José disse: esta é a interpretação do sonho, e vai acontecer, pode escrever. E vai acontecer do jeitinho que eu estou lhe dizendo aqui. Esses 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando eras seu copeiro. O caba foi macho para dizer isso aqui, porque ele disse para ele: olha, daqui a 3 dias, e no 4º dia se não acontecesse, José ia ser o que ali dentro daquela prisão? Linchado como um falso profeta, linchado como alguém que interpretava coisas erradas, que trazia falsas esperanças. Mas como o negócio veio de Deus mesmo, ele não teve nenhuma dificuldade em dizer: essa é a interpretação. E quando o profeta é de Deus, ele não só diz aquilo que é bom, não. Ele diz aquilo que é ruim também. Porque quando o padeiro viu a interpretação e viu que era boa, disse: opa, eu tenho um sonho também. É o que dizem os versículos 16 a 19. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei. E eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam no cesto na minha cabeça. Então lhe disse José: a interpretação é esta. Os 3 cestos são 3 dias. Eu imagino que a expectativa do padeiro deve ter sido: eu vou sair também. Mas versículo 19 diz assim: dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves comerão a tua carne. A palavra de Deus, ela é uma espada de 2 gumes. A espada de Deus é uma espada que corta para a salvação, para as boas novas. É uma espada que corta para a proclamação do Evangelho de Cristo, que faz com que pessoas saiam das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas por essa mesma palavra, que não torna para ele vazia, quando é rejeitada, ela corta para a perdição. Ela corta para que as pessoas sejam ainda mais entaladas pelos seus próprios conhecimentos e sejam esquecidas completamente, relegadas ao inferno por toda a eternidade. E cumpram ali as consequências dos seus próprios pecados. É a palavra de Deus. É a palavra que traz vida e morte. É a palavra de Deus que o apóstolo Paulo chama de o bom perfume de Cristo. Para os que são salvos, cheiro de vida para a vida. Para os que se perdem, aroma de morte para a morte. O mesmo cheiro, o mesmo evangelho, a mesma palavra, a mesma proclamação, a mesma pregação. Pode fazer com que muitos aqui essa noite saiam daqui regozijantes e compreendendo que são de Cristo Jesus.
Ou pode naquele dia ser um argumento contra você mesmo, porque você ouviu a proclamação da palavra de Cristo e ainda assim você o rejeita, vivendo a sua vida da forma que você quer. É a mesma palavra de Deus. Quando é boa, ela traz o cheiro de vida para a vida. Foi isso que viveu aquele copeiro. Quando ela é má, ela traz a palavra de morte para a morte. Foi isso que viveu aquele padeiro. Como eu disse, em todo esse aspecto aqui, José aproveita a oportunidade de se defender. Lembrem-se dele. Ainda que com toda a verdade a seu favor, humanamente falando, ele estava sofrendo as consequências de coisas que ele não fez. Humanamente falando, ele estava numa masmorra, sem ter cometido um pecado que o devesse levar para ali. Humanamente falando, ele era um escravo, do qual havia promessas de que ele seria um dos filhos de Israel, povo de Deus, povo que havia uma promessa de uma terra que emanaria leite e mel. Portanto, na mente de José, algumas coisas precisavam acontecer, e ele não perdeu oportunidades para isso. Versículos 14 e 15, ele demonstra esse sonho de liberdade. Ele disse ao copeiro: porém, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa. Porque de fato, eu fui roubado na terra dos hebreus, e aqui eu nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Então perceba, queridos, que ele se defende. Ele diz: olha, você vai à presença de Faraó, você sabe como eu procedo, lembra-te de mim, lembre-se de mim lá. E a minha defesa é essa: eu vim da terra dos hebreus como escravo, eu não fiz absolutamente nada do que me acusaram para que eu estivesse aqui. E o que a gente entende aqui, queridos, era que se Potifar queria de alguma forma restaurar ele a mordomia da sua própria casa. A gente vai perceber mais uma vez no capítulo seguinte que a providência de Deus era bem mais alta do que essa. Tão mais alta que ele não seria restaurado para o lugar da casa de Potifar, mas ele iria para um cargo muito superior ao de chefe da guarda. Ele iria ser o grande governador do Egito. Ele iria ser aquele que seria o segundo homem depois, abaixo apenas do próprio Faraó. E finalmente nós vemos que esses sonhos se concretizam. Nós vemos que esses sonhos de fato acontecem, e os versículos 20 a 23 nos falam sobre isso. No terceiro dia, que era aniversário do nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Então nós temos aqui algumas coisas que nos ensinam esses versículos finais. A primeira coisa é que José era de fato um homem de Deus. Era um homem cuja profecia não era como essas que a gente vê hoje em dia, que às vezes dá certo, às vezes não dá. Não. José era um profeta que, na autoridade do Senhor, ele disse: isso vai acontecer. E aconteceu. Entretanto, o copeiro ali mostra como são os homens. Como os homens se utilizam de outros, mas se esquecem dos seus benefícios. E foi assim que aconteceu com o copeiro-chefe, que não se lembrou de José, mas se esqueceu dele. Isso só vai ser lembrado muito tempo depois. 2 anos. O que faz com que eu e vocês vejam, isso aí está no primeiro versículo do capítulo 41, passados 2 anos completos. Portanto, por mais 2 anos, José continuou naquela masmorra.
2 anos, irmãos. Mostra como a providência de Deus tem o seu próprio tempo, tem a sua própria hora. Nós é que muitas vezes somos apressados demais e queremos estabelecer o nosso tempo, o nosso jeito. Mas o sábio, ele sabe o tempo e o modo, porque ele espera e ele confia no próprio Deus. Mas essa história, queridos, não está aqui simplesmente regulando a interpretação de sonhos. Essa história não está aqui como que numa narrativa qualquer, como que um conto interessante, no qual a gente pode trazer aqui algumas lições, algumas ilações, alguns princípios, alguma lógica, alguma moral, como são alguns dos contos que tem por aí. Olha, você conta um conto e depois, qual é a moral da história? A moral da história é essa aqui, e você ensina algum preceito interessante. Não. Conquanto essa história nos ensine muito, esse texto revela algo fenomenal. Esse texto revela que aquilo que foi dito pelo escritor aos Hebreus é verdade. Que em todos os tempos e em todas as épocas, e onde quer que alguém do povo de Deus plantava os seus pés, o Evangelho era pregado. A esperança de um Redentor se colocava com muita clareza nas palavras e nos acontecimentos de sonhos que podem parecer absolutamente toscos, se nós não conhecêssemos o restante da revelação. Se nós não conhecêssemos o final da história. Mas, queridos, o que vemos aqui é que no Egito, o Evangelho já era pregado, com os tipos que são apresentados aqui. Por que não foi o camareiro de Faraó que foi preso? Por que não foram outras pessoas da cozinha? Ou pessoas que tinham outras especialidades na culinária? Por que exatamente esses 2 homens? O copeiro e o padeiro. São exatamente os 2 que são trazidos à tona aqui. Veja, com muita clareza. O versículo 1 diz que isso aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro. Quem era esse mordomo? Está aí no versículo 2. Indignou-se Faraó contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Aí você vê, mais uma vez, essa expressão no versículo 5. E ambos sonharam, cada um seu sonho, na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação, o copeiro e o padeiro. Aí você vê no versículo 9, iniciando-se o que aconteceu com o copeiro, e a partir do versículo 16, o que aconteceu com o padeiro. Os versículos 18, 19 e 20. Perdão, irmãos. A gente teria... Todos esses textos mostram aí para nós claramente que há uma ênfase nisso que esses 2 homens faziam. Um lidava com o pão, o outro lidava com o vinho. Um lidava com algo que teria um significado mais na frente, que era nada mais, nada menos do que o corpo do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. O outro lidava com aquilo que também teria um significado mais na frente, que seria o sangue do Senhor Jesus Cristo. E, queridos, esses 2 produtos representavam exatamente o que estavam para ocorrer. Porque a gente não vê aqui um prazo qualquer. Veja os versículos 12 e 13. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará. Agora versículos 18 e 19. Então lhe disse José: a interpretação é esta. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça. E o versículo 20. No 3º dia, era aniversário do Faraó. Era o dia mais importante para este homem da vida dele. Neste dia, ele faria algo extraordinário. Ao 3º dia. E não é à toa, irmãos, que o que acontece com um e o que acontece com o outro
remontam-nos mais uma vez para o que aconteceu ali na cruz do Calvário, aonde, após a morte de Cristo, por 3 dias, ele ficou enterrado sob a terra. Porque o padeiro, aquele que fazia o pão que representava nada mais, nada menos do que o corpo de Cristo, ele teve um tipo de morte que nos é dita aí no versículo 19. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro. O corpo de Cristo seria pendurado no madeiro. O mesmo madeiro onde o seu sangue seria derramado. Esse sangue que nos traz libertação, que nos traz vida, que nos traz esperança. Esse sangue que nos traz a alegria do vinho. Porque esse copeiro, ele é reintegrado no versículo 13. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhes era copeiro. E é exatamente depois de 3 dias que o Senhor Jesus, ele ressurge em glória, e ele tem de volta o seu nome, o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Talvez aqueles egípcios não entenderam absolutamente nada dessa história, mas eu e vocês temos coisa superior dita a nosso respeito, para que eles lá atrás, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Nós entendemos os tipos de Cristo. Nós entendemos que tudo o que acontece no Velho Testamento aponta para aquele momento da história onde o nosso Senhor e Salvador pagou o preço. Ainda que as consequências que nós temos aqui nesse mundo e que nos acompanhem não seja a melhor possível para nós. Porque ainda que José fosse esquecido na prisão, como nós vimos no último capítulo, o copeiro-chefe todavia não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Versículo 1, passados 2 anos completos, ainda havia um sonho na mente de José. Esse sonho trazia para José muita esperança. Porque conquanto aqueles 2 sonhos fossem interpretados ali claramente diante dele, José ainda não tinha visto o seu primeiro sonho acontecer. Mas ele confiou em Deus. Ele confiou que Deus é poderoso, não apenas para iniciar a boa obra, mas para completá-la até o final. E ainda que as circunstâncias levassem José a descrer, ou a entender que a providência de Deus talvez estivesse levando ele para um outro caminho, a sua integridade durante todo esse tempo, em que humanamente falando, ele estava sendo desprezado pelos homens, mostra que a confiança nele não era nas circunstâncias, mas era naquele que fazia as promessas. E eu e vocês temos promessas. Temos promessas que, a despeito de no mundo passarmos por aflições, podermos passar por essas aflições com bom ânimo, porque ainda que nós tenhamos que andar pelo vale da sombra da morte, nos espera um pasto verdejante. Ainda que nós estejamos no tempo presente com agonias, com lágrimas, com tristezas, com dificuldades, com dores, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que vai ser revelada em nós. Ainda que nós tenhamos que passar nesta vida por esta leve e momentânea tribulação,
nós temos a convicção de que isso produz para nós um peso eterno de glória, sem comparação. Ainda que a figueira não floresça, e que não haja fruto na vide, e que o produto da oliveira minta, ainda que nos currais não haja gado, que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ainda que todos os meus sonhos, todos os meus planos, todas as minhas ideias caiam por terra, vão por água abaixo, ainda que tudo aquilo que eu sonho, tudo aquilo que eu desejo não aconteça, ainda que os homens se levantem contra mim, ainda que os mares se joguem sobre mim, ainda que os montes desabem sobre mim, ainda assim nós temos a confiança inequívoca, absoluta, num Deus que sabe exatamente para onde está levando a nossa vida e faz com que todas as coisas aconteçam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados pelo seu propósito. A história de José estava apenas começando. Muitas coisas ainda estavam por vir, mas ele não olhou as circunstâncias, ele olhou as promessas de Deus e, focado nelas, ele viveu de forma digna do evangelho que ele aprendeu na prisão. Eu e vocês temos o pão e o vinho. Eu e vocês temos essa história já descortinada diante dos nossos olhos. Eu e vocês já temos um Cristo que pagou o preço terrível naquele madeiro e que derramou o seu sangue para nos fazer andar em novidade de vida. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Irmãos, esse texto é um texto que deve nos fazer andar nesse mundo, mais uma vez, assim como os pais da fé, assim como os grandes heróis da fé, e José está se agigantando como um deles. Deve nos fazer andar aqui como peregrinos, deve nos fazer andar aqui com a mente naquelas promessas que Deus nos fez, com a mente na eternidade, porque assim nós estaremos honrando o nome que nós dizemos amar. Assim nós estaremos de fato entendendo que Cristo não é apenas uma historinha que está aqui nesse livro, mas Ele é aquele que muda a história da nossa vida. Ele é aquele que faz com que nós tenhamos de fato uma razão pela qual viver, pela qual sofrer e pela qual morrer. A Ele toda a honra, toda a glória e toda a exaltação.